certamente ele sabe que o batismo é em nome de Jesus Cristo, né? Às vezes alguém pode pensar assim, uma criança querer ser batizada, né? Você não sabe o que está passando no coração de uma criança, né? Não importa. Pessoas, às vezes maiores, grandes, né, que ouvem a palavra, não são tocadas para isto, né? Não tem esse desejo de serem batizadas de acordo com o que a Bíblia fala, né? E nós iremos batizar esse garoto depois, né? Vai depender só de alguma coisa, eu conversar com a mãe, né? E algo assim, né? E depois nós então faremos o batismo dele, né? Vamos cantar o hino 318. Eu vou deixar todo mundo curioso, porque eu não falei o nome dele, né? Eu não falei o nome dele, mas o nome dele está na Bíblia. Aí vocês descubram agora, né? O nome dele é nome da Bíblia. Tem tanto menino aqui com o nome da Bíblia, né? Vamos pensar que foi o Eliseu, né? Mas não foi o Eliseu, não. Ainda não, né? Foi outro, né? Outro. E ele era profeta. Daqui a pouco eu falo o nome dele, né? É da Bíblia. Eliseu também era profeta. Mas não é ele. Pode ser outro profeta. Então é o nome de outro profeta, né? Muito bem. 318. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, é para onde vou, embaixador por Deus, no reino além dos céus, venho em serviço do meu rei. Eis a mensagem que me deu, teus anjos cantam lá no céu, reconciliai-vos já, diz o Senhor Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Deus mandado está que o homem pecador, arrependido já, se chegue ao Salvador, pois quem o receber no reino vai viver, vem em serviço do meu rei. Eis a mensagem que me deu, que os anjos cantam lá no céu, reconciliai-vos já, diz o Senhor Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Mais belo que um rosal, o lar celeste tem, a bênção para o mortal, o gozo eterno além, ali só há prazer, nos manda o Rei dizer, venho em serviço do meu Rei. Eis a mensagem que me deu, que os anjos cantam lá no céu, reconciliai-vos já, diz o Senhor Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Falando ainda sobre o batismo, quando crianças pedem batismo, né? Eu dizia para o irmão Samuel, enquanto os grandes não querem, as crianças querem, né? Fazer o quê, né? Enquanto os adultos não querem, as crianças querem, né? E Jesus falou algo a respeito das crianças. Dá até vontade de cantar mais, né? Mas a minha mensagem, ou a mensagem dessa noite, né? Ela é longa. Então vocês fiquem tranquilos, né?
Não vamos cantar mais, só vamos ouvir mais um hino. Nós iremos ler a Bíblia. Fiquemos em pé. Eu quero que todos escutem o que eu vou ler. A mensagem vai ser grande, longa, quer dizer, né? Então vocês escutem o que eu lerei. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato, porque tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens e a outra a carne dos animais, e outra a carne a dos peixes e a outra das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e a outra a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol, a outra a glória da lua e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Amém? Assentai-nos, vamos ouvir o hino. Será cantado pela irmã Terezinha. Vamos orar nesse instante. Amado Deus, Pai Celeste, até aqui queremos dizer muito obrigado, Deus, pelo que o Senhor tem feito por nós. Agora nós acabamos de ler a Tua Palavra, e isto que nós iremos fazer nessa noite é para todos nós sermos abençoados. Ó Deus, ajuda cada um e que nós saibamos tirar o proveito, ó Deus, do culto aqui, com essa parte que segue agora, que é a Tua Palavra. Nos ajude. Em nome de Jesus Cristo nós pedimos. Amém. Amém. Eu quero que os irmãos observem essa escritura que eu repetirei a leitura dela, a partir do verso 40, só essa parte. Eu li do verso 35 em diante, mas eu vou tomar esse 40 em diante aqui, ó. Diz assim, ó: e há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra a glória da lua e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também, escutem só, eu quero que todos escutem essas escrituras. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal,
ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Isso está na carta do apóstolo São Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Nessa noite eu não terei uma pregação, mas eu quero ler aqui uma das maiores experiências que o profeta Irmão Branham teve em toda a sua vida, em todo o seu ministério. É uma visão onde ele foi levado ao lugar aonde estão salvos. Eu não vou falar muito e nem vou comentar nada do que nós vamos ler, mas ele foi levado ao lugar aonde estão os salvos, aquilo que é conhecido como a visão além da cortina do templo. E eu vou tomar isto da mensagem pregada por ele, a mensagem desde então, e eu vou ler. Ele diz aqui do parágrafo 210 em diante. É deste parágrafo em diante que vamos tomar. Só por um momento eu vou fazer uma confissão agora. Eu quero que você ouça isto. Eu tenho sido ministro por 31 anos. Estarei concluindo após este testemunho. Eu nunca mais tive medo da morte, desde que me tornei um cristão. Mas o que me assustava ou me preocupava era o tempo, se eu morresse antes que Jesus viesse, eu não queria ser um espírito. E eu sempre tive medo de qualquer coisa que se parecesse com um fantasma. Eu estava com medo disso, ou eu ficava com medo disto. Então eu pensava, quando eu fosse, eu conheço este corpo, eu pensava que eu iria estar com o Senhor, mas talvez eu veria um de meus irmãos, e ali eles passavam como se fosse uma pequena nuvem branca, um espírito, a alma daquela pessoa. Ele pensava que era assim, né? Só vou falar isso aqui para vocês terem a ideia do que o irmão Branham pensava. E eu diria, aí está o meu irmão. Se eu simplesmente pudesse estreitar a sua mão. Ele não tem nenhuma mão, está apodrecida lá embaixo na sepultura. Se eu pudesse dizer, oi, mas ele não tem, eu não possuo nenhuma língua. Minha língua está apodrecida lá embaixo na sepultura. Se eu pudesse abraçá-lo, mas eu sou um espírito. Momana pensava assim, né? Você vai ver porque eu tomei dessa parte aqui. E ele diz, aquilo me matava de medo. Eu simplesmente não gostava daquilo. Eu sou uma pessoa iletrada e eu mal consigo ler. Tenho uma educação de 7ª série. Então eu pensei, bem, se eu pudesse apenas, eu espero viver até o Senhor vir. Agora, eu sabia que quando ele voltasse, o meu corpo ressuscitaria. Eu sei que eu tenho um corpo, eu sei que eu teria um corpo. Toda a idade avançada terminará, você nunca ficará velho. Lá, não, Senhor. Cada símbolo do pecado será tirado,
e a velhice é um símbolo do pecado. Então tudo que representou o pecado será tirado por causa da maldição. Não que você tenha pecado, mas você é um da raça de Adão, e você retorna ao pó. Eu pensei, se eu pudesse simplesmente viver para ver a vinda do Senhor. Eu disse para o irmão Gênio aqui, e ao irmão Léo, e aos outros muitas vezes, o irmão Fred, muitos de meus amigos, eu disse: eu espero viver para ver Jesus vindo, porque quando ele vier, eu serei transformado, e eu não terei que ser um fantasma. Mamãe pensava assim, né? Eu não quero ser isto, não, Senhor. Eu disse, eu seria tudo bem com a morte, mas eu quero estreitar as mãos. Eu amo os seres humanos, eu não amo seres humanos, então eu queria ter aquilo. E outra manhã, cerca de 5 semanas atrás, eu tinha estado fora em uma reunião e eu cheguei. E eu estava cansado, e eu acordei no quarto por volta das 7 horas, e eu disse: nós desceremos até o tabernáculo nesta manhã, ou pela manhã, para a minha esposa. E ela ainda estava dormindo, e eu como que levantei a cabeça da cama e coloquei as minhas mãos para trás assim, e eu estava apenas deitado ali pensando. Eu disse: eu estou com 50 anos de idade e eu não fiz nada para o Senhor ainda, eu tenho que me apressar em fazer algo. E eu disse: eu estarei velho daqui a pouco. E eu disse: eu tenho que apressar e fazer algo, eu não fiz nada para o Senhor. E eu disse: mas você sabe, eu com certeza detestaria, eu detesto a ideia de ter que morrer antes da sua vinda. Eu disse: se ele apenas viesse. Eu disse: eu tenho pavor deste pensamento, se ele ainda demorar alguns anos e eu tiver que ir. E talvez eu não esteja vivo para ver isto, e eu terei que morrer e me tornar um espírito. Mas eu não gostava disso de modo algum. E enquanto eu estava deitado ali pensando naquilo, agora eu quero que vocês prestem atenção. Enquanto eu estava ali deitado pensando naquilo, eu ouvi algo simplesmente tão claro como você está ouvindo a minha voz, como eu estava lhe dizendo ontem à noite. Disse: continue adiante. Ele ouviu a voz dizendo isso para ele: continue adiante. Bem, isto veio de tal modo, exatamente como estas visões aqui. Você diz isto e você não sabe que disse aquilo. Você está falando, conversando, você não sabe o que está falando. Quando vejo uma visão diante de alguém, eu não sei o que eu disse. A única forma que sei é voltando a fita e procurando. Vem, eu não sei o que eu disse, porque você está em outra parte, em outro lugar, talvez 40, 50 anos atrás na vida de alguém, ou bem no fundo da vida de alguém. Vem, você não sabe, você simplesmente não sabe que disse aquilo. E eu disse: estou seguindo em frente. Disse: continue seguindo em frente. Continue seguindo em frente. Disse: a grande recompensa está no fim do caminho. Agora, eu pedi a permissão dos dirigentes e aos demais para dizer isto. Eu creio que foi uma visão, mas se foi, eu nunca tinha visto nada como isto. Tinha visto visões desde que eu tinha cerca de 3 anos de idade, talvez mais novo do que isso, e eu nunca vi nada como isto. Tal experiência nunca havia acontecido comigo. Estou lendo um livro que
que o pastor daqui me deu, de outra pessoa que teve uma experiência parecida. Eu li, pois disse que o irmão, como era, Wigglesworth Price, irmão Price, teve uma experiência de algo parecido, e eu queria pegar o seu livro e ver o que era, e eu quero descobrir, e eu não quero dizer transladação, porque isto podia parecer, se você quiser, eu estava tentando copiar São Paulo. Não, eu quero ser apenas o que eu sou. Vem, apenas eu não posso ser Paulo, mas eu sirvo ao mesmo Deus que ele servia. E então eu disse, aquilo apenas continuou dizendo, siga em frente. E eu falei de volta e eu disse, bem, estou seguindo. Ele disse, a grande recompensa está no fim do caminho. Eu disse, eu compreendo. Eu disse, isso talvez tenha sido a minha esposa. Eu disse, o que você disse, querida? E a balancei e disse, Meda, o que você disse? Ela respondeu, e ela estava dormindo. E eu disse, ora, não foi ela. Eu disse, talvez tenha sido o Espírito Santo. E eu disse, bondoso Pai Celestial, fostes tu falando com o teu servo o que tu queres que eu saiba? Ninguém respondeu. Esperei um pouquinho e eu ouvi novamente dizendo, parecia que eu podia ouvir alguém cantando aquele hino, Senhor, deixe-me olhar além da cortina do tempo. Vocês já ouviram? Vocês conhecem? Senhor, deixe-me olhar além da cortina de sombra, de mágoas e temores. Deixe-me ouvir o toque dos sinos do porto. Iluminaria meu caminho e baniria todos os temores. Senhor, deixe-me olhar além da cortina do tempo. Parecia que eu podia ouvir alguém cantando isso. E eu continuei. Gostaria de saber o que é isto. E eu estava simplesmente como estou agora. E eu ouvi algo dizendo, prossiga. E eu disse, prosseguirei. Ele disse, você gostaria de ver além da cortina? Eu disse, isso me ajudaria? E logo então eu senti algo acontecendo comigo. E pensei, o que está acontecendo aqui? E eu olhei para trás e eu pude ver a mim mesmo deitado na cama. Agora, se isto for empecilho para você, então Deus me perdoe por tê-lo dito. Vem, eu nunca disse isto antes, somente para a minha igreja, a minha própria igreja. Eu olhei para trás e eu espero, pela graça de Deus, que você não me classifique como um fanático. Se eu sou, eu não sei, eu não quero ser, você entende? Mas Deus do céu sabe que isto é verdade. Enquanto seguro minha Bíblia sobre isto, exatamente como eu lhes contei ontem à noite sobre os esquilos. Isso aconteceu recentemente, e eu olhei para trás e eu vi a mim mesmo, e eu não estava me movendo, e virei, olhei para este lado, parecia um pequeno lugar descendo assim. E eu não digo isto como um pretexto, mas eu tenho sido duro com as mulheres, eu tenho sido chamado de um odiador de mulheres, mas eu não sou, eu gosto de minhas irmãs, mas eu não gosto de ver as mulheres agindo da forma moderna como as americanas agem. Quando fui até Santo Ângelo, nas catacumbas em Roma, ali na Itália, havia um aviso ali nas catacumbas que dizia, por favor, mulheres americanas, coloquem as suas roupas antes de entrarem neste lugar, em respeito aos mortos. Um aviso para as mulheres americanas. Ora, é uma desgraça. E eles me perguntaram, você tem alguma mulher decente lá? E eu disse, claro que temos, isto é apenas aquele é outro grupo, vem, mas elas eram conhecidas como americanas, e isto é o que era.
A irmã Bruna está falando da condição das mulheres na América, para você poder ver o que ele viu na visão, né? E então isto é, eu não tenho tempo dessa reunião para lhes contar em 1933. Esta é uma nação das mulheres, é o número 13, ela aparece no capítulo 13 de Apocalipse, 13 estrelas, 13 listas, 13, tudo é 13, tudo é a mulher. E recorde, assim diz o Senhor, haverá uma mulher que governará antes do fim do tempo. Ela será uma presidente, vice-presidente, ou será a igreja católica como uma mulher. Eu a vi, uma grande mulher, a nação se inclinando para ela. Isto será antes do fim do tempo, assim diz o Senhor. Anote isso e descubra, vocês jovens, veja o que isto acontece. Se não acontecer, eu sou um falso profeta. Agora apenas recorde, este é o fim. Esta América é a nação das mulheres. Este é o lugar onde ela é a deusa independente e o homem não diz nada. Ela é a patroa, ela administra tudo, os negócios e tudo mais. Até mesmo subiu na plataforma da igreja, do púlpito, e administra agora. Aí está você, veja, tem sido, isto é absolutamente tão inescriturístico como Caim e Abel, ou Abel seria como Caim, certamente, todas estas coisas, mas ela governa, ela é uma deusa. Isto é verdade na América. Não vocês, irmãs, mas eu sempre fui um pouquinho áspero com elas assim. E talvez eu acho que eu sou muito grosseiro, algumas vezes talvez, mas como eu posso, se você é espiritual, você captará isto neste instante. Vem, quantos de vocês acham que compreenderam o que eu quero dizer? Bom, veja Elias, não clamou? O que ele clamava? Ele não podia evitar isso, ele clamou contra aquela Jezabel, não clamou? Aqui veio João Batista, com o mesmo espírito nele. Como poderia ele deixar de clamar contra isso? Não é lícito que pessoas que possuas a mulher de teu irmão, vê? Isto lhe custou a sua cabeça. Vem, Deus toma seu homem, mas nunca o seu espírito. Vem, ele continua se movendo. O precursor da vinda do Senhor Jesus, como tu falastes lá embaixo no Rio, em 1933, quando eu estava batizando ali. E veja você o que aconteceu a isso. Vem, é exatamente o que ele disse que aconteceria. Então você não pode impedir isso. E quando olhei, aí Mambrana volta para contar a visão agora. E quando olhei, vindo correndo para mim, parecia para mim 1 milhão de mulheres jovens. Aí o Mambrana está contando a sequência da visão agora, quando ele foi levado. Aí ele viu isto aqui, ó, como ele diz aqui: e quando olhei, vindo correndo para mim, parecia para mim 1 milhão de mulheres jovens, com cerca de 20 anos de idade. Eu nunca tinha visto isto, ou melhor, eu nunca tinha visto mulheres tão bonitas em toda a minha vida. Seus olhos pareciam estrelas. Aí o Mambrana começa a dar a descrição, ó. Ele diz: nunca vi mulheres tão bonitas em toda a minha vida. É a visão dele além da cortina do tempo, vê? Seus olhos pareciam estrelas, seus dentes tão brancos como pérolas, cabelos longos caídos até a cintura, com trajes brancos até os seus pés, e estavam descalças. E elas eram cada uma, agora me desculpe agora vocês mulheres, cada uma delas corria e lançava os seus braços ao meu redor e gritava: meu precioso irmão. Agora veja, Deus sabe que quando eu era um garoto,
Vocês leram a minha história. Quando eu tinha 7 anos de idade, o anjo do Senhor encontrou comigo em um redemoinho naquele arbusto naquele dia. Ele me disse: nunca fumas, bebas ou desonres o teu corpo. E eu nunca fumei em minha vida, nunca bebi em minha vida, e eu não conheci nenhuma outra mulher a não ser a minha esposa. E então eu nunca vivi imoralmente, quando eu era um pecador. Mas eu, desde que eu me tornei um cristão, eu tenho tentado viver tão correto quanto eu sei como viver. E Deus sabe que isto é a verdade. E deixe-me dizer isto: não me importa quão santo um homem seja, contanto que seja um humano. Ele não pode tomar outro sexo em seus braços, uma fêmea, sem ter uma sensação humana. Não me importa. Você me diz isto e eu direi que você está contando uma história. Isto, se você é um homem viril, se você é realmente um homem desta forma, você não pode evitar, você é humano. Agora, não estou dizendo que você faria alguma coisa errada, mas as sensações estão ali exatamente do mesmo modo. Mas nisto não havia, naquela visão ali, onde as irmãs vinham e abraçavam ele, milhões delas, como ele disse, não havia isto. Louvado seja Deus, tinha acabado, havia acabado. Era quando tomo minha própria irmã Dolores em meus braços. Não era como uma mãe segurando o seu bebê, eu não sei, era perfeito. E eu olhei e ali vinha um grupo de homens, parecia que milhões deles vinham deste lado. E eles estavam todos usando trajes brancos, e eles tinham cabelos despenteados, caídos até seus pescoços. Então os homens lá terão cabelos grandes, né? Despenteados, caídos até os seus pescoços. E eles me agarravam e gritavam: nosso precioso irmão. E eu disse: eu não sei. E eu me virei e eu olhei e eu estava lá deitado na cama. Agora, seja o que for, não é muito longe daqui. Se é em outra dimensão ou onde for, eu não posso dizer. Mas eu olhei para trás e vi a mim mesmo deitado na cama. E olhei para este lado e aqui estavam aquelas pessoas. E aquilo, se eu dissesse perfeito, aquilo não serviria. Se eu dissesse esplêndido, eu não consigo encontrar palavras no inglês. Ali não havia nenhum ontem, nenhum amanhã, era tudo agora. Nenhuma enfermidade, sem mágoa, sem pecado, sem cansaço. Eles não comiam, nem bebiam, eles não dormiam, eles não precisavam, mas mesmo assim eles eram seres. E eles colocaram seus braços ao meu redor, e eu senti do mesmo modo que estou sentindo minhas próprias mãos assim. E eu olhei vindo através da multidão, e ali vinha minha própria querida esposa. Ela morreu quando ela estava com 22 anos de idade, e ali vinha ela, a mãe de Billy. E ela chegou e eu disse, ela me chamará de seu esposo. E ela estava abrindo seu caminho entre as mulheres, acenando para mim, e eu podia ver aqueles olhos negros simplesmente brilhando. Ela era uma garota alemã. Ela correu e lançou seus braços ao meu redor, e ela disse: meu querido irmão. E lá havia uma mulher muito bonita ali em cima, simplesmente me abraçou e disse: meu precioso irmão.
E então a Rupe, ela colocou o seu braço, esta era minha esposa, ela colocou o seu braço ao redor desta outra mulher, e ela disse: não é isto maravilhoso? Ele está conosco agora. E eu disse: eu não compreendo isto. Eu disse: eu não posso compreender. E aqueles homens me levaram e me colocaram em um imenso lugar alto, e me colocaram ali, e eles estavam louvando a Deus. Nenhum deles me beijou, apenas me abraçando e dizendo: irmão, nosso precioso irmão. E eu olhei, e as pessoas estavam vindo de todas as partes, e eu disse: o que é isto? E aquela voz agora de ninguém, a mesma voz que havia falado no quarto, ainda continuava comigo, disse: isto é amor perfeito. E eu sempre ensinei a evidência do Espírito Santo, é o amor perfeito, vem? Eu creio no falar em línguas, é claro, mas embora eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, eu nada seria, me tornaria como um metal que soa e como um sino que tine. Então, quando você fala em línguas e tem amor ali, aquilo te mostrará. E o amor o amor que teríamos aqui seria como começar aqui de uma sombra das sombras, dentro da sombra, e da sombra para uma névoa, e para uma pequena unidade, e em um riacho e em um rio, e então em um oceano. Foi assim que Cristo chegou ali, simplesmente perfeito, tudo. Você não pode morrer, você não pode estar em pecado. Oh, nunca, eu nunca serei capaz de explicar o que era aquele lugar. Vem, isto era simplesmente perfeito, além de perfeito. Logo então ali havia e eu disse: eu não sei o que é isto. E uma mulher muito bonita correu e disse: ó meu precioso irmão, ela disse: estou tão feliz por você ter chegado. E ela se afastou, e eu olhei para ela e pensei: ó, que coisa, como todos são bonitos e tão jovens e eu disse: o que é isto? E aquela voz disse: aqui toda a imagem da velhice e tudo mais é trazido de volta à perfeição. Veja, nós comemos alimento até chegarmos a uma certa idade. Quando eu tinha 16 anos, eu comia. Que a ciência responda isto para mim. Eu como o mesmo alimento que eu comia quando eu tinha 16 anos de idade, e como o mesmo agora: feijão, pão, batatas, carne. E toda vez que eu comia, eu renovava a minha vida, todos sabem, e aquilo forma as células sanguíneas, e foi assim que chegamos aqui. E agora um médico assentado aqui saberia isso, aqui saberia o mesmo. Então eu ficava mais forte, maior o tempo todo. E quando eu alcancei os 22 anos, você também, continuei comendo o mesmo alimento e ficando mais velho e mais fraco o tempo todo, colocando vida em meu corpo. Me expliquem, cientistas, se estou derramando água de uma jarra em um copo, quando ele fica quase cheio, e continuo derramando mais água e continua derramando, cientificamente, me fale sobre isso. O que é isso? É uma ordem que Deus determinou. Quando você alcança aquela idade, Ele te tem exatamente onde Ele deseja que você esteja, e diz: venha a morte, entre. Pergunte à ciência se você não começa a morrer depois dos seus 22 anos. Não importa quão bem você coma, você está morrendo, andando nessa direção. Isto finalmente, a morte então estará exatamente em seu encalço.
mas você crescerá até alcançar aquela idade você está em sua melhor forma dos seus 15 por volta dos 22 anos, é isto mesmo. E aquelas pessoas, as pessoas da visão, pareciam estar simplesmente em seu apogeu, simplesmente no melhor deles, e eu olhando para elas ali, e como elas estavam olhando, e então aquilo eu pensei, não é isto maravilhoso? E quando eu vi a minha garotinha, 8 anos de idade, o irmão Brana disse anos em lugar de meses, 8 meses de idade, então no caso, vocês recordam da noite, e vocês leram isso em minha história, quando eu me encontrei com ela, e ela era uma jovem, e ela disse, oi papai, e eu disse, papai? Ora, você tem a minha idade, eu não compreendo. Ela disse, papai, na terra eu era a sua pequena Sharon. E eu disse, onde está a sua mãe? Disse, ela está em sua casa esperando por você. E ela disse, e eu esperarei aqui por Billy Paul, meu irmão. E quando eu saí da visão, Hope estava com o seu braço ao meu redor ali. Quando eu saí da visão de pé no quarto, ela ainda estava com o seu braço ao meu redor. Eu não estava em nenhuma visão, nenhum coma. Eu estava em pé, como estou agora. E ela estava me dando tapinhas neste ombro. E Deus é o meu juiz. E eu disse, Hope, você ainda está aqui, não está? Ela disse, Billy, me prometa que você não vai se preocupar comigo e com Sharon. E eu estava com uma pistola em minha mão poucos minutos antes daquilo. O mamãe andava naquela fase do desespero, Deus deu para ele essa visão. É uma outra visão, ele está falando de uma outra visão, Eu estava com uma arma pronto para disparar. E eu disparei de todos os modos, tentando cometer um suicídio. Naquele mesmo dia, eu havia tentado colocar a minha mão em uma linha de 33.000 volts, quando eu estava trabalhando como um eletricista. Vocês conhecem a minha história. E a primeira coisa que eu sei, eu estava no chão ali suando, sem saber o que havia acontecido. Aquilo significava que Deus estava preservando este ministério para vocês, gente. Eu teria partido naquele momento. E então ela estava com o seu braço ao meu redor. E eu disse, Hope, você ainda está aqui? O quarto estava escuro. Ela disse, me promete? E eu disse, eu te prometo, Hope. E quando ela disse isto, ela me deixou. Ela me deu um tapinha, me abraçou amavelmente e me deixou. E eu disse, você ainda está aqui, Hope? Em algum lugar, não está? E eu apalpei ao redor para senti-la e acendi a luz e fui tocando em cada cadeira por ali. E eu disse, onde você está, querida? Não me deixe, não me deixe. Saí pelo quarto procurando assim, e eu era apenas um jovem. Havia acabado de casar, e Billy e Sharon haviam nascido. E eu a vi desta vez, quando a vi, e ela tinha a mesma aparência. Essa é outra coisa que nós aprendemos, O Mumano descreve a parte dessa visão que ele havia tido antes de ver essa aqui, e agora mostrou que quando ele viu ela aqui nesta visão, além da cortina do tempo, a aparência dela era a mesma. É o que ele diz aqui no 253. E eu a vi desta vez. Quando a vi, ela tinha a mesma aparência, e eu estava ali naquele lugar, e eu disse, eu não compreendo isto, por que vocês me colocaram aqui em cima? Disse, você era um líder, você nasceu um líder para guiar o povo. E eu disse, que coisa, eu disse, bem. E ele disse, bem, isto é perfeição. Disse, bem, isto é como os patriarcas
quando se reuniam com o seu povo. E eu disse: isto isto é após a morte? Ele perguntou, né? Isto é após a morte? Sim. E eu virei, olhei para trás, e lá estava eu deitado na cama. Ele disse: isto é após a morte. E eu disse: então eu morri. Bem, isto é maravilhoso. É bom para mim estar aqui. Eu gosto disso. Agora ele tinha visto a coisa diferente do que aquilo que ele pensava, né? Ele pensava que seria só um fantasma. Vocês viram lá no começo, né? Ninguém tinha mão para estreitar a mão para o outro, para cumprimentar. Ninguém tinha braços para abraçar ninguém. E você pareceria ser como uma pequena nuvem que passaria por ali, e você diria: olá, irmão. Mas quando essa perfeição foi mostrada para ele, foi diferente. E agora ele estava achando aquilo maravilhoso. E ele disse: eu gosto disso. E então esta mulher, uma moça muito bonita, que havia acabado de colocar os seus braços ao meu redor assim, e disse: apenas siga em frente. Eu disse: bem, olha, eu não consigo compreender isto. E eu disse: são todos esses branas? Parecia milhões deles. Eu disse: todos esses são branas? Ele perguntou, né? Aquela voz disse: eles são os teus convertidos. Quando eu li essa visão do irmão Branham, além da cortina do templo, e que aqui foi dito para ele que aqueles são os convertidos dele, eu comecei a pensar: será que o irmão Branham me viu ali? É claro que o irmão Branham não me conhecia, mas eu comecei a pensar isso, porque nós somos convertidos dele. Nós somos convertidos da mensagem dele. A mensagem dele converteu todos nós. E esse é um dos motivos, uma das razões pelas quais nós estamos juntos aqui. É verdade. Talvez vocês nunca teriam me conhecido, e eu nunca teria conhecido vocês se não fosse isso. Isso que foi dito a ele ali naquela visão, porque ele pensou que eles eram branas, né? Que era da família dele. Disse: não, esses são os teus convertidos. E eu disse, irmão Branham falando: convertidos? Disse: você está vendo aquela mulher que você está admirando? Ou você está vendo esta mulher que você está admirando? Disse: ela tinha mais de 90 anos quando você a guiou para Cristo. Olhe para ela agora. Não é de se admirar que ela grite: meu precioso irmão. E eu disse: se eu apenas pudesse voltar, se eu pudesse apenas ter uma chance, eu os agarraria, eu os puxaria e eu os persuadiria. Vem, nunca deixe ninguém perder isto. Isto é perfeição. Eu até gostaria de poder continuar. O irmão Branham vai entrar em umas coisas aqui que são boas, né? Eu vou só mais um pouquinho. E logo então eu olhei, e eu tinha um velho cachorro. Nós costumávamos caçar. Ele me sustentava, me punha na escola com a caça de gambá, a caça de guaxinim e coisas. E quando mudamos para a cidade, um policial o envenenou. Quando falava em sua sepultura, pois eu o havia enterrado no fundo do nosso quintal. E eu dizia: Fritz, se houver um lugar. Eu era um pecador com cerca de 17 anos de idade.
Eu disse: se houver um lugar chamado céu, você estará lá. Mais tarde eu me converti, e eu sempre pensava, agora algum, e eu disse isto a alguém, e eles disseram: um animal no céu? Um animal no céu? Positivamente existem animais no céu. Eu quero lhes perguntar algo que acabará imediatamente com a crítica. Diga-me o que aconteceu com aqueles cavalos e carruagens que desceram e levaram Elias para cima? Onde estava aquele cavalo que Jesus veio e cavalgou com as suas vestes imergidas em sangue, cavalgando um cavalo branco de batalha? Vem! Onde aquele lobo e cordeiro vão se alimentar juntos e o leão comendo palha com o touro? De onde vem aquilo? E eu olhei, descendo através da colina, ali veio o velho Fritz, e ele olhou para mim, e se aproximou e lambeu a minha mão, e eu o acariciei. Logo então o velho príncipe, o meu cavalo, chegou e colocou a sua cabeça sobre o meu ombro, e começou a relinchar. E eu disse: ó Deus, e eu olhei para cima, e ele disse: tudo o que você já amou, e todos os que te amaram, estarão reunidos aqui. E eu disse: eu quero ver Jesus, eu quero ver aquele que eu tenho amado e pelo qual tenho trabalhado. E eles disseram: você não pode vê-lo neste momento, ele está mais acima, mas um dia ele retornará, e quando ele vier, ele chegará a você primeiro. E você será questionado sobre o evangelho que você pregou. Então, se você passar no teste, então nós iremos contigo de volta a ele, de volta à terra, e viveremos juntos para sempre em um corpo de carne, onde poderemos comer e beber juntos. É por isso que eu li essa escritura, né? Quando eu quis ler isso aqui para a igreja, eu pensei em várias escrituras, né? Poderia ler outras, mas eu pensei nessa. E há corpos celestes e há corpos terrestres. Isso aqui é plural. Nós estamos num corpo terrestre, mas nós iremos para um outro corpo terrestre depois, que não é como esse, mas que é diferente. Por isso eu li isso aqui, ó, 40, onde Paulo diz: e há corpos celestes e há corpos terrestres, é plural. Então, irmão Bruno está dizendo que depois que tudo passar, que tudo terminar, nós voltaremos à terra em um corpo de carne, onde poderemos comer e beber. Mas aqueles que ele viu lá naquele lugar não tem que comer nem beber, porque eles estão em um corpo que não é terreno, eles estão em um corpo que é celeste, é um corpo celestial. Lá eles não têm que comer e beber, mas eles estão vivos, e eles conhecem uns aos outros. Eles conheceram o irmão Brana, e eles tiveram alegria quando viram ele. Eu não vou pregar não, a gente começa a querer pregar, né? Deixa quieto, eu só quero ler mais um pouco aqui. E eu disse: você quer dizer, ele me questionará sobre a palavra que eu preguei? Disse: sim. E aquela voz falando comigo disse isto. E eu disse: bem, São Paulo será questionado também? Aí o irmão Brana na visão lembrou de perguntar a respeito do apóstolo São Paulo, se ele também será questionado pelo que ele pregou, né? E ele disse: certamente com a sua congregação. E eu disse: então, se São Paulo passar nisto, eu passarei também. E eu disse: eu preguei isso exatamente da maneira que ele pregou, sem mudar uma só palavra. E então aqueles milhões, que eu acho bom aqui o irmão falar que era milhões,
A noiva do fim aqui é um punhadinho. A noiva que Deus está tirando nessa era aqui é um punhadinho. Não é muita gente não, é um punhadinho mesmo. Mas ele viu lá milhões. Ele está dizendo aqui que eram milhões. Imagine isso, hein? Dá vontade de ir hoje, né? Quem é que tem medo da morte? Por que tem medo da morte? Porque tem temor da morte, o irmão Branco tinha. Não medo de ir para o inferno, mas com medo de morrer e de chegar num lugar onde não teria uma mão, não teria olhos, não teria uma boca para falar, não teria nem língua, como ele falou aqui, né? Mas quando ele foi levado lá e que Deus lhe mostrou o que é aquele lugar, ele simplesmente achou maravilhoso. Eu não vou ter tempo de ler tudo, né? Por causa da hora. Mas se você continuar lendo isso aqui na mensagem dele de então, você vai ver que depois ele nem queria voltar de lá. O lugar é tão bom, tão maravilhoso. Como disse ele, não encontro palavras no inglês para dizer o que isso é, o que isso significa. Aí quando ele pensou em ter de voltar para aquele corpo deitado na cama, ele não queria. De tão bom que é. Mas vamos aqui, eu vou parar. E eu disse, eu preguei isto exatamente da maneira que ele pregou, sem mudar uma só palavra. O irmão Branham dizendo lá, na visão. E então aqueles milhões, por isso que eu disse que ele falou que é milhões, ele repete de novo. No começo ele disse que eram milhões de mulheres e milhões de homens. E agora continua dizendo que são milhões. E então aqueles milhões gritaram: nós sabemos disto e estamos descansados em segurança. É mais ou menos naquele momento, e mais ou menos naquele momento eu ouvi uma voz dizer: continue seguindo em frente. Isso é o que eu e você tem que fazer, continuar seguindo em frente. Eterno Deus e Pai, nós agradecemos. Se isso não nos encoraja, se isso não nos estimula, ó Pai, o que é que vai fazer? Ajuda-nos então, Pai, a continuarmos a seguir em frente, como foi dito ao profeta quando ele viu aquelas visões ali. Ó Deus, e ele seguiu em frente até que chegou a hora de ele mesmo ir para aquele lugar, e agora ele mesmo está lá nos esperando, nós que estamos seguindo em frente aqui. Continua conosco e nos abençoe, e nos sustente, e nos dê graça para vivermos a Tua palavra, para podermos continuarmos a seguir em frente, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, aleluia. Simplesmente é maravilhoso, né? A alma da gente se rejubila com essas coisas, né? Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo. Até quarta-feira, se Deus permitir, estaremos aqui.